Tem gente que se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o quê, se as coisas não fossem tão difíceis, rapaz, o sol, 6 horas da manhã ele tá de um lado, 6 horas da tarde ele já tá do outro, e é todo dia, não tem esse negócio não. Então vamos botar pra lascar que o trem dá certo, chama. Tem gente que se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o quê, se as coisas não fossem tão difíceis, rapaz, o sol, 6 horas da manhã ele tá de um lado, 6 horas da tarde ele já tá do outro, e é todo dia, não tem esse negócio não. Então vamos botar pra lascar que o trem dá certo, chama. Tem gente que se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o quê, se as coisas não fossem tão difíceis, rapaz, o sol, 6 horas da manhã ele tá de um lado, 6 horas da tarde ele já tá do outro, e é todo dia, não tem esse negócio não. Então vamos botar pra lascar que o trem dá certo, chama. Tem gente que se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o quê, se as coisas não fossem tão difíceis, rapaz, o sol, 6 horas da manhã ele tá de um lado, 6 horas da tarde ele já tá do outro, e é todo dia, não tem esse negócio não. Então vamos botar pra lascar que o trem dá certo, chama. Tem gente que se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o quê, se as coisas não fossem tão difíceis, rapaz, o sol, 6 horas da manhã ele tá de um lado, 6 horas da tarde ele já tá do outro, e é todo dia, não tem esse negócio não. Então vamos botar pra lascar que o trem dá certo, chama. Tem gente que se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o quê, se as coisas não fossem tão difíceis, rapaz, o sol, 6 horas da manhã ele tá de um lado, 6 horas da tarde ele já tá do outro, e é todo dia, não tem esse negócio não. Então vamos botar pra lascar que o trem dá certo, chama. Tem gente que se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o